Bom dia, bom dia. Dia 6 de 26, olha aí. É uma quinta-feira, estou na cidade de Londrina e aqui nós vamos realizar a leitura da Bíblia capa a capa. E hoje é o número 159. Então nós estamos chegando aqui no dia 159. E a nossa leitura hoje será em 2 Reis 3 e 4, 2 Coríntios 10, Salmos 9 e Provérbios 6. E você é o meu convidado. Então feche os olhos e nós vamos aqui fazer uma oração. Senhor, agradeço já por esse dia, agradeço pela minha vida, agradeço pela vida das pessoas que estão presentes e que estarão assistindo. Que o Senhor nos dê nesse momento entendimento na leitura da Tua Palavra. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, né? Então nós vamos aqui para 2 Reis 3, versículo 1, guerra entre Israel e Moabe. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou o rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão e o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou e não havia água nem para os homens nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos, o Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército, o rei de Jorão, respondeu: Eliseu, filho de Zafate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta, diz que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu, mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. E Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou a 3 reis ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro que pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse ao seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu e ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento,
mas mesmo assim o leito desse ribeirão vai se encher de água, e vocês e o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso, ele também lhes dará vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralhas, cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: aquilo é sangue? Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras, e eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, cidade de Kir-Eres, ficou faltando, mas os atiradores de funda a cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, então com 700 soldados armados com espadas tentou forçar passagens através das linhas inimigas, a fim de fugir. Aqui então nós lemos 2 Reis 3 e agora 2 Reis 4, versículo 1. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos com o pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu, e ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Estou lendo aqui 2 Reis 4, versículo 8, Eliseu e a mulher de Sunem. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar, e ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela
queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo que preciso aqui no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que posso fazer por ela? E ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velha. Então diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois do tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até a mãe, onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande o empregado trazer uma jumenta, eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. Assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse ao Geazi que estava tudo bem, porém, quando chegou no lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele, abraços sobre os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que essa mulher está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse. Então Eliseu virou-se para Geazi e disse: apronte-se e pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar, e se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino, porém ele não soltou nenhum gemido e nem havia nem qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, o encontrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta, orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e chamou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ele caiu aos pés de Eliseu. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Estou lendo então agora 2 Reis 4, versículo 38, o cozido envenenado. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou para Gilgal. Enquanto estava ensinando o grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo, fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela.
não sabendo o que era. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles provaram, começaram a gritar para Eliseu: o cozido está envenenado. E não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirva mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. 20 pães para 100 homens, segundo Reis 4, versículo 42. Outra vez um homem chegou a Baal-Salisa, trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhida naquele ano e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas, mas o empregado perguntou: o senhor acha que isto dá para 100 homens? Eliseu respondeu: entregue a eles e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhes deu a comida e, como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. Então aqui nós finalizamos 2 Reis 4, do Velho Testamento. Nós vamos agora para o Novo Testamento ler o livro de 2 Coríntios, versículo 10. Capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, a autoridade de Paulo como apóstolo. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra o que afirmo que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos as ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Segundo Coríntios 10, versículo 7. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E, embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer: as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes, primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites do nosso campo de trabalho e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí, levando o Evangelho de Cristo. Assim, não nos orgulhamos no trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer, o que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sendo sempre dentro dos limites de que Deus tem posto para nós. Então, poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões além daquela onde vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos
do trabalho feito por elas. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova e não quando é aprovado por si mesma. Amém? Fechamos aqui 2 Coríntios 10, vamos lá para o devocional. Hoje nós vamos ler os Salmos de número 9. Foi escrito por o rei Davi. Louvor a Deus pela sua justiça, Salmo de Davi ao regente do coro com a melodia e a morte do filho. Ó Senhor Deus, eu te louvarei de todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tem feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo e, sentado no seu trono, fizeste justiça, julgando a meu favor. Tu condenaste os pagãos e destruíste os maus, eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos, elas foram destruídas para sempre e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre, sentado no seu trono. Ele faz os seus julgamentos, Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos e os protege em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas o que procuram a tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Jerusalém, anuncia às nações que ele tem feito, pois Deus lembra de que dos que são perseguidos, eles não esquecem os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo porque eu te louvo, a dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabaram no mundo dos mortos e para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, os necessitados não perderão para sempre a esperança. Vem, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze-o, ó Senhor Deus, com que sintam medo e que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Amém, né? Aqui então nós fizemos a leitura do devocional Salmos 9. E nós vamos agora então para Provérbios de número 6. Hoje é dia 6, nós vamos ler o capítulo 6 de Provérbios, que tem 35 versículos, né? Nós estamos aqui em Provérbios, para lembrar aqui do capítulo 1 ao capítulo 10, nós temos aqui o convite à sabedoria, né? Outros conselhos. Filho, você é fiador de alguém? Deu a tua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma nem descanse. Saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham a confusão por toda parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar.
o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, as mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentira e a pessoa que provoca briga entre amigos. Estamos lendo aqui Provérbios 6, versículo 20, os perigos do adultério. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no seu coração. Os seus ensinamentos o guiarão para você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Quando qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá que sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Aqui nós lemos então 35 versículos do capítulo 6 de Provérbios. O versículo que eu marquei, já postei no meu Instagram, é o versículo de número 21. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Amém? Então amanhã nós voltamos aqui para continuar com a leitura de número 160 dias lendo a palavra da Bíblia capa a capa. Amém? Senhor, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e nos ouve sempre. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia que não tem fim. Obrigado pela minha vida, pela vida das pessoas, Senhor, que estarão assistindo. Obrigado pelo entendimento da Tua palavra. O Senhor tem mostrado a cada dia a importância de estarmos em plena comunhão contigo. Obrigado, fica conosco nesse dia. É a oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Até amanhã.